texto é Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Nos diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Verso 21. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, quero nesta noite falar sobre o tema: por esta causa me ponho de joelhos. Essa é a frase do apóstolo Paulo, no texto que lemos. Por esta causa me ponho de joelhos. Quero falar sobre oração nessa noite. Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele faz duas orações. A primeira oração está lá no capítulo 1, a partir do versículo 15, quando ele pede sabedoria, quando ele pede iluminação, que Deus conceda iluminação, que Deus conceda sabedoria à igreja de Éfeso. Nessa oração que nós acabamos de ler, a segunda oração que Paulo faz à igreja, aqui ele é mais ousado. Ele é ousado nesta oração. Os estudiosos entendem que essa é a oração mais ousada de Paulo. E podemos dizer, talvez, que é a oração mais ousada da Bíblia. Essa oração que Paulo realizou na igreja de Éfeso. Paulo, importante dizer, lembrar aos irmãos, que ele está preso quando escreve essa carta. Ele está preso, ele está pronto para ser entregue à morte, ele está pronto e próximo a ser degolado por uma guilhotina romana, quando Paulo escreve essa carta. E portanto, a situação de Paulo é uma situação, humanamente falando, terrível, porque ele sabia que esse seria o seu fim, e com certeza Paulo tinha muitas necessidades. A prisão naquela época era algo terrível, e Paulo tinha necessidades físicas, necessidades materiais. Entretanto, amados irmãos, nós não vemos aqui Paulo, na sua oração, pedindo algo para Deus em favor de si mesmo. Você não percebe, você não vê isso na oração de Paulo. Ele não faz nenhum pedido relacionado às suas próprias necessidades, que eram, claro, necessidades reais, que eram, por que não dizer, necessidades urgentes. Mas ele não faz esse tipo de oração, ele não pede para si mesmo, ele não ora para si mesmo. Outra observação que podemos fazer é que Paulo, apesar de estar preso, ele estava, mesmo preso, exercendo os dois maiores, mais importantes ministérios na igreja do Senhor. Quais são esses ministérios? Primeiro, o ministério da palavra, o ministério do ensino, porque os homens podiam prender Paulo, mas os homens não podiam prender a palavra de Deus. Ao contrário, Paulo, mesmo preso, instruía as igrejas por meio de cartas. Essas cartas estão em nossas mãos hoje, são consideradas pela igreja como palavra inspirada por Deus. Vejam, queridos irmãos, como Deus usava Paulo. Segundo o ministério mais importante na igreja do Senhor, que estava sendo exercido por Paulo, mesmo preso, é o ministério da intercessão, o ministério da oração, da intercessão. Paulo era um grande intercessor, Paulo era um homem de
intercessão esteja entre os mais importantes na igreja. O ministério de intercessão, na maioria das vezes, ele é realizado no anonimato. Ninguém está vendo. É o intercessor de Deus, apenas o intercessor de Deus, na maioria das vezes. É importante dizer que esse ministério não é dado a uma pessoa específica, não é dado aos apóstolos apenas, não é dado ao pastor apenas, aos presbíteros, à liderança. O ministério da intercessão, podemos dizer que é o ministério de todos os santos, de todos os crentes, de toda a igreja. Toda a igreja deve orar, toda a igreja deve interceder. Nós precisamos, queridos irmãos, como igreja, levar isso muito a sério. Nós precisamos ser cada dia mais uma igreja que ora, ser cada dia mais uma igreja que intercede, uma igreja que se coloca na brecha, que clama. Precisamos ser crentes que oram, precisamos ser crentes que tenham o prazer em se colocar de joelhos, em se prostrar diante do Senhor. Embora a Bíblia não apresenta a questão da postura física como uma regra, não colocar-se de joelho, inclusive os judeus, eles tinham o costume de orar em pé, mas nós temos referências bíblicas, em alguns momentos na Bíblia, nos mostram pessoas orando de joelhos. Inclusive Lucas capítulo 22, verso 41, o nosso Senhor, pouco antes de ser traído, lá no jardim do Getsemane, ele se coloca, ele dá o exemplo, ele deixa o exemplo, mesmo sendo Deus, ele se coloca de joelhos diante do Pai, uma postura que demonstra humildade. Queridos irmãos, quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, nós estamos nos humilhando diante de Deus, nós estamos declarando que Ele é Deus, e que nós somos seus servos, que Ele é o Pai, e que nós somos seus filhos. Quando nós nos colocamos diante de Deus de joelhos, nós estamos declarando para Deus a nossa reverência diante da sua glória e diante da sua santidade. Mas o que nós precisamos atentar mesmo é que quando cada crente em Jesus ora, ou seja, quando o justo ora, chamo de justo porque o crente em Jesus, ele foi justificado. Justificados somos pela fé em Jesus Cristo. Deus aplicou a justiça de Deus em nós. E a Bíblia nos fala, segundo o apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 16, a segunda parte do texto nos diz que a súplica do justo pode muito em seus efeitos. Quando o justo, quando o crente, aquele que confia em Jesus Cristo, na sua justiça aplicada na igreja, por meio da cruz, quando o crente que confia em Jesus se coloca de joelhos, queridos irmãos, Deus opera, Deus estende a sua mão de poder. Quando a igreja ora, a igreja vê a glória de Deus. Essa é a promessa de Deus, queridos irmãos, na sua palavra. Por isso precisamos ser uma igreja que intercede. Precisamos ser uma igreja que intercede. Mas a pergunta que surge é: em favor de quem Paulo está orando? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder nesse texto. É em favor de quem ele está orando? Como eu já disse, Paulo não ora para si mesmo. Paulo não está atento às suas próprias necessidades. Ele ora em favor da igreja. É a igreja que motiva Paulo a se colocar de joelhos. É a obra de Deus que motiva o coração de Paulo a se prostrar diante de Deus. Analisando os versos anteriores, amados irmãos, nos versos anteriores, é sempre importante quando nós vamos ler o texto, é importante que leiamos também o que vem antes. E nos versos anteriores, Paulo está falando ali da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus. Quem são os gentios? Os que não são judeus, os que não pertencem à nação de Israel. Nós somos gentios. Paulo está falando da reconciliação dos gentios com Deus, porque estávamos antes de Cristo separados de Deus. Nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz lá: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da
juntamente com os judeus que foram eleitos por Deus, porque nem todos os judeus das Escrituras são filhos de Abraão, mas aqueles que foram regenerados. Então a igreja, o povo eleito, o povo de Deus, os gentios, junto com os judeus, se formam um só povo. E isso é visto por Paulo como algo glorioso, e é realmente algo glorioso, algo maravilhoso, porque agora nós somos o povo de Deus. Como diz o apóstolo Pedro, lá na sua carta, primeira epístola, lá do capítulo 2, 9 ao 10, ele diz: vós, porém, sois raça eleita. De quem está falando aqui? Ele está falando da igreja. E a igreja é formada por gentios e por judeus. Não é uma nação, mas que é alvo da graça de Deus, mas são pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. E ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, queridos irmãos, o que motiva Paulo a orar, o que motiva Paulo a se colocar de joelho, é esse povo, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Versículo 14, quero ler novamente com os irmãos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto o céu como sobre a terra. Parte desse povo de Deus, que é o corpo de Jesus, já está nos céus. Nossos irmãos, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, já está nos céus. Mas aqueles que estão nesta terra devem ser alvo da nossa oração. Nós, como igreja, queridos irmãos, precisamos, é dever, é urgente orar uns pelos outros. Eu pergunto para você: você tem orado? Você tem orado pela igreja? Você tem orado pelo povo de Deus espalhado pela face da terra? Você tem tirado um tempo para se prostrar e clamar pelo povo de Deus? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pelos novos convertidos, para que eles cresçam na fé? É uma responsabilidade do pastor, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, daqueles que já são maduros na fé, se colocar de joelhos e clamar pelos novos convertidos, pedindo a Deus graça para que eles cresçam na fé, para que eles amadureçam, para que eles deem frutos. Você tem orado? Você tem orado para aqueles que ainda estão longe? Porque aqueles que ainda estão em trevas, estão em pecado. Você tem orado pelo avanço do Evangelho no mundo? Você tem orado pelos missionários, pela igreja perseguida? Essa é uma pergunta para nós. Temos orado para aqueles que sofrem? Sim? Não? Qual é a nossa resposta? Quais são os motivos das nossas orações? Por que nós temos nos aproximado de Deus em oração? Temos pedido por quê? Quais são os nossos pedidos? Precisamos pensar, queridos irmãos, avaliar isso como igreja. Porque Paulo não orava por si mesmo tendo muitas necessidades. E quais eram os motivos, pastor? Vamos responder essas perguntas. Quais os motivos da oração do apóstolo Paulo? Primeiro motivo que eu quero destacar aqui: Paulo ora para que a igreja seja cheia do poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro motivo. Versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Vejam, queridos irmãos, que apesar das necessidades de Paulo, que apesar de ele estar preso numa prisão romana, embora ele estivesse lá sofrendo, ele não ora por si, ele não pede libertação. Ele podia estar passando fome, mas ele não pede. Ele podia estar passando frio, mas ele não pede nada. Ele não pede auxílio, mas ele coloca-se diante de Deus, pedindo pela igreja, clamando para que Deus conceda o
poder sobre a igreja. Ele não demonstra, portanto, estar preocupado com circunstâncias externas. Ele não demonstra estar preocupado com necessidades materiais. A preocupação de Paulo são necessidades internas, do homem interior. Como está a igreja no seu interior? Essa é a preocupação de Paulo. Como está a igreja? Como está o povo de Deus espiritualmente? Paulo não está preocupado se eles tinham condições boas economicamente. Ele não está preocupado nem com ele mesmo. Paulo está preocupado com a condição espiritual da igreja na época. Nós, mais uma vez eu digo, irmãos e irmãs, precisamos avaliar isso em nossas orações. Pastores, presbíteros, líderes, mais uma vez, nós precisamos estar preocupados com a situação espiritual do povo de Deus, da igreja do Senhor. Paulo sabia, queridos irmãos, que é o poder de Deus que faz toda a diferença na vida do crente. O que faz a diferença na vida do cristão é o poder do Espírito Santo na vida dele. É isso que faz a diferença. Porque o poder de Deus é que nos garante vitória sobre o pecado. O poder do Espírito Santo. É cheios do poder do Espírito Santo que nós temos condição de nos santificar, viver uma vida santa. É o poder do Espírito de Deus que nos capacita a suportar os intempéries da vida, as adversidades, os sofrimentos da vida. É o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus, tudo que Ele fez, tudo que Jesus realizou enquanto esteve nessa terra, presta atenção nisso. Tudo que Jesus realizou, Ele realizou no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38 nos diz que Deus o Pai ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos, queridos irmãos, com urgência do poder do Espírito Santo. Mais do que tudo, mais do que tudo. Esse tem que ser o primeiro pedido da nossa oração. Essa deve ser a motivação minha e sua quando nós nos dobramos diante de Deus. Senhor, dá-nos o teu poder. Dá-nos o teu poder, Senhor. Nós que já somos selados com o Espírito, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nascemos de novo, somos convertidos, agora amamos a Deus, servimos a Deus, mas nós precisamos continuar orando para que Ele continuamente derrame o seu poder sobre as nossas vidas, para que tenhamos condições de viver uma vida conforme a sua vontade. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário à carta aos Efésios, ele diz que uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é você ter sido selado pelo Espírito. Nós fomos selados pelo Espírito para a salvação, para a vida eterna. Mas outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder de Deus. Essa é a ordem. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É a ordem para a igreja. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, o Espírito, o crente é presidido, ou seja, ele é conduzido, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E é isso que a igreja precisa, é isso que nós precisamos. Porque sem o seu poder nós fracassamos, amados irmãos. A nossa natureza terrena, ela se inclina para o pecado. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver uma vida nova na presença de Deus. Para resistir
resistir às tentações, para vencer o mal, porque sem o poder do Espírito nós somos fracos. Somos fracos. A igreja precisa ter boa teologia, sem dúvida alguma. A igreja precisa ter boa teologia, mas só a teologia não basta. Uma igreja que tem uma boa teologia, mas só teologia, é uma igreja manca, não vai a lugar algum. O culto se torna algo frio, vazio. O crente se torna frio, vazio. A igreja precisa ter uma boa teologia, mas a igreja precisa buscar a Deus em oração. Precisa ser uma igreja que intercede. Precisa ser uma igreja que tem prazer em estar de joelhos. É claro também que se for uma igreja que intercede e não tem uma boa teologia, também traz problema. As duas coisas têm que caminhar junto: a palavra e a oração. Amém, queridos irmãos? Segundo motivo da oração de Paulo. Paulo ora para que a igreja se aprofunde no amor. Versículo 17, olha aí, acompanhe comigo. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Um dos objetivos de sermos cheios do Espírito Santo, que eu não falei ainda, um dos objetivos de sermos fortalecidos com o poder de Deus, sabe para que é? Para que amemos mais, para que tenhamos mais amor. O crente cheio do Espírito Santo, ele ama mais, ele age, ele vive em amor. Paulo usa aqui duas palavras importantes. Uma procede da botânica, a palavra arraigados, e outra procede da arquitetura, da engenharia, a palavra alicerçados. Primeira palavra, arraigados. Uma árvore, meus irmãos, ela precisa ter raízes profundas para ser uma árvore forte. Para que as raízes busquem nos lugares mais profundos nutrientes, para que ela seja uma árvore forte e dê bons frutos. Assim também o crente, ele precisa estar arraigado no amor de Deus. Um prédio, um edifício, uma construção também precisa ter um bom fundamento, precisa crescer para baixo primeiro, para que a parte de cima esteja firme. Nós não precisamos, embora tenha irmãos e irmãs que vão serem futuros arquitetos e arquitetas, engenheiros, não precisamos ser engenheiros para saber disso, que é preciso uma construção, um bom fundamento, profundo, bem feito. Assim também, queridos irmãos, nós como cristãos, nós precisamos ser crentes profundos no amor, alicerçados no amor de Deus, no amor de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo diz ali que o amor é a principal virtude de um cristão. E lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja que trouxe bastante problemas, principalmente com os dons espirituais, Havia uma confusão lá, principalmente ligada ao dom de línguas. As pessoas começaram a falar em línguas, 2, 3 pessoas, virou uma confusão na igreja, e Paulo precisou chamar a atenção da igreja por ordem, e depois dizer a eles que eles deveriam olhar para a motivação deles. Qual que é a motivação? É o amor, porque os dons vão passar, mas o amor não vai passar. O amor é a principal virtude. Versículo 13, 1 Coríntios 13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. O amor deve ser a motivação para realizarmos todas as coisas, lá na sua casa, lá no seu trabalho, com as coisas do Senhor, os trabalhos da igreja, servindo os irmãos. A motivação, meus queridos, deve ser sempre o amor.
motivação em estar aqui pregando a palavra de Deus tem que ser o amor, porque senão eu estou perdendo meu tempo. A motivação dos irmãos no trabalho da igreja, aqueles que trabalham, que atuam, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que servem, que ajudam uns aos outros, tem que ser o amor. Essa deve ser a motivação. Nós precisamos estar alicerçados, enraigados no amor de Deus. Quem ama não pratica o mal ao próximo. Vou perguntar aqui para você que está me ouvindo nessa noite: você tem pensado em fazer algo de mal a alguém que lhe prejudicou? Alguém aqui nessa noite tem pensado por esses dias em fazer algo de mal para outrem que lhe prejudicou? O Espírito Santo falava muito forte no meu coração quando meditava nesse texto. Se porventura houver alguém, Deus está falando para você: ame essa pessoa. Ame. Quem ama, perdoa. Quem ama, conforme as palavras do nosso Senhor, vira a face, vira outra face. Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48, Jesus ali, ele diz as seguintes palavras. Vou ler para os irmãos, acho que não tem data show, mas vou ler para os irmãos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu pergunto aos irmãos: você ama assim? Nós amamos assim, irmãos? Nós amamos aqueles que nos perseguem? Nós amamos aqueles que querem o nosso mal? Nós amamos aqueles que querem nos prejudicar? Nós amamos assim? Com relação aos irmãos na fé, o Senhor, nosso Senhor, a palavra do Senhor nos mostra ainda algo mais exigente. A palavra de Deus exige ainda mais. Nos diz lá 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a profundidade e a exigência da palavra de Deus com relação ao amor. Devemos amar de tal ponto de dar, se preciso for, a nossa vida pelo nosso irmão. E com relação àqueles que nos perseguem, com relação aos ímpios, nós devemos amá-los, devemos orar por eles, devemos perdoá-los. Portanto, a oração do apóstolo Paulo aqui é que a igreja esteja enraizada no amor de Deus. Paulo orava para a igreja de Éfeso, para que aquela igreja estivesse alicerçada no amor de Deus. Porque é isso, queridos irmãos, é o poder do Espírito Santo, é o amor de Deus na nossa vida que faz a diferença, que nos faz realmente crentes, genuínos crentes em Jesus Cristo. E aí vamos para o terceiro motivo da oração. Paulo ora ainda para que a igreja tenha maior compreensão do amor de Deus. Olha o versículo 18, acompanhando. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora Paulo está falando do amor de Deus por nós. Nós temos que amar nossos irmãos. Eles que estavam falando, estarmos enraizados no amor de Cristo, mas nós
compreender o amor de Deus por nós. Paulo ora para que a igreja entenda, de forma que a igreja, entendendo esse amor, ela seja tomada da plenitude de Deus. Aqui, queridos irmãos, essa compreensão de Paulo não é algo meramente intelectual, uma compreensão intelectual. É mais do que isso. Na verdade, Paulo está orando para a igreja, para que cada membro daquela igreja tivesse uma experiência pessoal com o Senhor e conhecesse verdadeiramente esse amor de Deus. Ele fala de dimensões desse amor, ele fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade desse amor. É claro que o amor de Cristo, queridos irmãos, é imensurável. Não dá para medir o amor de Cristo. Ele é eterno, Ele nos amou desde a eternidade, diz as Escrituras. Quanto tempo tem uma eternidade? Quanto tempo tem? Por toda a eternidade Ele nos ama, Ele amou a sua igreja. O amor de Deus é tão profundo, meus irmãos, tão forte, que é capaz de resgatar o pior pecador. Sabe aquela pessoa, se você pensa nela, pode ser alguém que você conhece, alguém que você não conhece, ele viu na televisão, fez algo terrível, que a sociedade abomina. Esse amor, ele é tão profundo, que ele é tão poderoso, capaz de resgatar aquela pessoa das trevas. É isso que diz o profeta Isaías, capítulo 53, versos 6 ao 7. Ele diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair sobre quem? Sobre ele, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, mas não abriu a boca. Perante os seus tosqueadores, ele se calou. Ele morreu calado por amor. Essa é a profundidade, meus irmãos, desse amor. O amor dele nos tirou da condição que nós estávamos. Paulo disse que nós éramos escravos do pecado. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou, mesmo nessa condição. Ele nos amou. Que amor profundo, que amor maravilhoso. Esse amor, ele é tão largo, além de profundo, ele é tão largo, que é capaz de alcançar não só os judeus que faziam parte da primeira aliança, da antiga aliança, mas esse amor é tão largo que ele é capaz de alcançar pessoas em todo o mundo, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as línguas, em todas as nações. Esse amor é tão largo que é capaz de alcançar pessoas que estão esquecidas em lugares terríveis, pessoas que estão longe. Esse amor é tão largo que é capaz de alcançar todas essas pessoas. Que a altura desse amor? Esse amor se estende ao mais alto dos céus, onde o Senhor está sentado à direita do Pai. Esse amor é alto, esse amor é glorioso, é um amor imensurável, e ele só pode ser compreendido no contexto da comunhão da igreja. E é isso que diz o texto, versículo 18, meus irmãos, diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos. A oração de Paulo para que a igreja compreenda esse amor, ela só pode ser compreendida, e o texto está declarando isso, na comunhão dos santos, do povo de Deus, no contexto da comunhão. Alguém que não quer se misturar, alguém que quer viver um cristianismo isolado. Hoje nós temos um movimento chamado movimento desigrejado. Eu sou cristão, mas eu sou cristão lá na minha casa. É impossível, segundo as Escrituras Sagradas, é impossível. É claro que há exceções, pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas que não podem vir ao templo, mas que já caminharam com Deus, já serviram a Deus quando puderam. Mas segundo as Escrituras, nós podemos conhecer, compreender esse amor quando nós estamos em comunhão. Na comunhão, ninguém que vive isolado, que não quer contar, que não quer o abraço,
se alegrar com os que se alegram, que não quer chorar com os que choram. Esses não podem compreender esse amor. Só podem compreender esse amor aqueles que realmente estão abertos para amar o próximo. É isso que diz o texto. O texto diz ainda, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo, irmãos, ele não pode ser entendido, mais uma vez eu digo, com a nossa razão, apenas com o intelecto. Não pode ser entendido. O amor de Cristo vai além do entendimento humano. O amor de Cristo é inescrutável. É inescrutável, é impossível ser compreendido, mas é possível ser vivenciado quando a igreja se une em amor. É possível ser vivenciado. É claro, meus irmãos, quando nós falamos desse assunto, o amor, conhecer esse amor não se esgota aqui na terra. Nós vamos viver toda a eternidade com Deus, no novos céus e nova terra. E durante toda a eternidade, dia após dia, se é que vai haver dia lá, podemos chamar de dia, mas vamos usar essa linguagem nossa. Dia após dia, nós vamos passar dia após dia conhecendo as riquezas insondáveis do amor de Cristo. Dia após dia, durante toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa! É isso que a palavra de Deus nos mostra. Contudo, se nós vivemos em comunhão, nós podemos vivenciar, experimentar isso já. Nós podemos experimentar isso na prática, na nossa vida com Deus e com os nossos irmãos. Versículo 19, já estou encerrando. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa expressão é muito forte. Toda a plenitude de Deus. Quando fala de plenitude, nos leva a lembrar da Trindade. A plenitude é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é tomada assim da Trindade, da plenitude. Nós sendo tomados em cada célula do nosso corpo da gloriosa presença de Deus. Isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E essa deve ser a nossa oração. É isso que deve nos colocar de joelho. Nós devemos orar por nós e pela igreja. Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor. Senhor, derrama do teu amor, Senhor. Senhor, faça-nos que compreendamos esse glorioso amor no dia a dia da nossa vida como igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, se vocês visto que vocês fossem ressuscitados dentre os mortos, que nós ressuscitamos espiritualmente, aqueles que tiveram encontro com Cristo, visto que vocês ressuscitaram dentre os mortos, agora então, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, e não as coisas dessa terra, diz o apóstolo Paulo, não as coisas terrenas. É claro que enquanto estivermos nessa vida terrena, nós vamos trabalhar, nós vamos comprar, nós vamos vender, nós temos que viver nesse sentido, mas o nosso coração não pode estar nisso. Essas coisas não devem ser nem motivo para a oração. Não deve nem ser motivo para a nossa oração. Não deve. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso aí sim, ora sim, entregue na mão de Deus. Não gaste o seu tempo orando por coisas materiais. Não gaste o seu tempo orando por coisas terrenas. Se nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus, se nascemos de novo, nós devemos agora priorizar as coisas do alto, buscar os valores do alto, as coisas que são da vontade de Deus, na onde está Deus assentado no seu trono. É isso que diz a palavra de Deus, queridos irmãos. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, 25 ao 33, vou ler alguns versos só, para encerrar agora. Agora eu prometo que eu vou encerrar. Jesus está falando da ansiedade ali. E ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a
Efésios. Vamos pular os versículos, vou lá para o 31 agora. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Aí ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, essas necessidades que vocês têm terreno, tudo isso vai sendo acrescentado. Ou seja, não perca tempo orando por isso. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa. Busque, inclusive na sua oração, em primeiro lugar, as coisas do reino. As coisas do reino. Essas outras coisas, entregue no mão de Deus. Deus cuida de nós, irmãos. Ele diz que quem procura essas coisas, quem vive ansioso por essas coisas, são os gentios. Gentios, até esse momento aqui, ele está se referindo àqueles que não tinham pacto com Deus. Nós não tínhamos pacto com Deus. Nós não tínhamos uma aliança com Deus. Quem busca essas coisas são pessoas que não conhecem a Deus. São essas pessoas que vivem desesperadas pelas coisas terrenas dessa vida. Mas nós que conhecemos a Deus não devemos perder tempo com isso. Não devemos perder tempo com isso. Vocês já viram Jesus fala dos pardais? Os pardais, eles semeiam? Eles plantam? E o Pai Celeste cuida dos pardais. Aí ele fala: vocês já viram lá os lírios do campo? Os lírios do campo, nem o rei Salomão se vestiu tão bem quanto ele na sua glória. Será que Deus não cuida de nós? Deus dá muito mais do que nós precisamos. Muito mais. Deus cuida. Deus cuida do teu trabalho. Deus cuida, a tua vida está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de tudo. Então foque naquilo que é importante. Estou falando que você tem que trabalhar, parar de trabalhar. Não estou falando que você tem que deixar o teu emprego, fechar a tua empresa. Nada disso. Continue trabalhando, continue desenvolvendo, continue produzindo. Mas o teu coração foque no importante. Foque no reino. Busque as coisas do alto. Acorde pela manhã e peça a Deus: Senhor, me encha do teu Espírito. Senhor, me dá poder para vencer o pecado. Senhor, me dá poder para te agradar, para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, me dá poder para que eu ame meu irmão, para que eu ame aquela pessoa que vive falando mal de mim. Eu sei que ela fala mal de mim, eu sei que ela quer meu mal, mas me enche do teu poder para que eu possa retribuir na vida dela com coisas boas. Porque se o teu inimigo pede água, dê água para ele, e amontoará brasas vivas na tua cabeça. Peça a Deus isso. É isso que é importante para a igreja. As outras coisas terrenas, aí está na mão de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe você com essa palavra nessa noite.